Muito bem, jovens, a análise do edital da PM de Sergipe, você sabe que todo vídeo de análise digital é sempre mais longo, porque eu trago várias informações importantes, além de trazer também dicas sobre como você pode se preparar. E é fundamental você seguir essas dicas, porque a prova está chegando, já é dia 19 de janeiro. Então, sem mais demoras, faz um lanche leve para não engordar, porque tem prova física e vem comigo. Só para situar, gente, primeira coisa, a banca é a Selecon, Instituto Nacional de Seleções e Concursos. Sabendo disso, vou mostrar para vocês onde que eu consegui encontrar esse edital. Você vem aqui na página da banca Selecon e tem vários editais aqui da PM. Você clica no quinto edital, edital número 5 de 2024, que é do oficial da PM da Saúde. Daí você clica em mais informações e abre a página do concurso. Nessa página do concurso aqui, você pode clicar aqui em edital, que você vai acessar exatamente esse edital que está aqui na minha frente, tá? Vou falar umas partes importantes, mas é interessante que você leia o edital inteiro e conheça todo o seu teor, tá? Mas primeira coisa que eu quero falar, gente, é sobre a remuneração. Vocês sabem que eu gosto de trazer informações extras, principalmente em relação à remuneração, para a gente saber se tem algum adicional de insalubridade, alguma coisa assim. E eu vou trazer para vocês daqui a 2 minutos. Deixa eu só falar umas partes importantes aqui que eu já chego na remuneração. Só um segundo, vamos lá. Então, você sabe que é o Instituto Selecon, que é a banca, e ele tem telefone de contato e e-mail para qualquer dúvida que você tiver. Não deixe de tirar suas dúvidas, tá? Vale muito a pena. Bom, o concurso vale por 2 anos após a data da homologação, prorrogar por mais 2. Então, provavelmente, ele vai ter duração de 4 anos. E para esse concurso aqui, são 5 fases. Isso daqui é extremamente importante, cara. Presta atenção, se arruma nessa cadeira, olha só. Primeira fase é a prova objetiva e discursiva, nós vamos falar um pouquinho também sobre prova discursiva, tá? Segunda fase é o teste físico, depois a avaliação psicológica, depois uma pesquisa da conduta social, da reputação e idoneidade do candidato e quinta fase é a inspeção de saúde. Gente, todas são eliminatórias, claro, só que a única que é classificatória é a primeira etapa, cara, é a prova objetiva e discursiva. O que isso significa? Que normalmente os testes físicos faz parte da próxima etapa, né? Normalmente o teste físico, cara, ele é classificatório também. Ou seja, igual o PMMG, por exemplo, o teste físico, ele é classificatório. Ou seja, se você for muito bem no teste físico, você pode passar para dentro das vagas. Às vezes você está em quinto, você vai muito bem no teste físico, você pode ir para primeiro, para segundo. Aqui não, cara. Se você for muito bem no teste físico e o primeiro colocado for mais ou menos, mas os dois forem aptos, ele continua na frente, porque é só eliminatório. É só apto ou inapto, não muda de posição. Isso significa que a etapa mais importante de todas é a etapa da prova objetiva e discursiva. Não tem conversa, cara. A parte mais importante é que você vá bem na prova objetiva e discursiva. Porque depois, se você está dentro das vagas, depois, cara, nada mais tira. Nada mais pode mudar você de posição. Não existe o cara que foi muito bem no teste passar na sua frente, não. É só apto e inapto. Se você fizer o mínimo que precisa para ser aprovado no teste físico, por exemplo, acabou. Você vai continuar e permanecer em primeiro lugar, ou vai continuar dentro das vagas, por exemplo. Então, a etapa mais importante, mais uma vez, é a prova objetiva e discursiva. Luiz, fiquei em quinto nessa prova, são 2 vagas. Tem chance de eu ir para dentro das vagas no teste de aptidão física? Cara, tem se os primeiros colocados forem inaptos, né? Eles forem reprovados no teste. Mas se você for melhor do que eles no teste, você não passa na frente deles. É isso que quer dizer isso aqui, tá? Bom, e se você for aprovado nas 5 fases aqui, você vai fazer um curso de formação, né? Você será matriculado no estágio probatório de oficiais, que eles chamam de EPO, né, da área da saúde da PM Sergipe, de caráter eliminatório e responsabilidade da própria PM. E vai ser realizado, claro, óbvio, em Aracaju, Sergipe, no Centro de Ensino e Instrução e também no Hospital da Polícia Militar. Como eu adiantei para vocês, são 2 vagas de ampla concorrência, né, para cirurgião dentista clínico geral, ou seja, só exige graduação em odonto, cara. Então, o cara que está formando agora, ele pode prestar esse concurso e tem chance de passar. 3 pontos importantes para a gente já entrar falando um pouquinho sobre a remuneração. Bom, a jornada de trabalho está dizendo aqui que são 180 horas, mais ou menos 45 horas por semana. A remuneração, né? O aluno oficial que está cursando ali o curso de formação deve receber a remuneração mais ou menos de 50% do valor do subsídio de aspirante e depois que ele passar pelo estágio probatório e for aprovado, passa a receber a remuneração integral.
Bom, que já nós falamos aqui, adiantamos um pouquinho sobre a remuneração, cara, bora lá, olha só. Voltando aqui na página do concurso, vocês percebem que aqui logo de cara já fala sobre remuneração, R$ 14.667,65. Está descrito aqui na página do concurso. Você sabe que eu gosto de vasculhar o portal Transparência e aí eu encontrei algumas coisas importantes. Vamos lá. A primeira delas é que dentro do site aqui do Hospital da Polícia Militar de Sergipe, a gente tem a parte de quadros de oficial, médico, odontólogo, auxiliares e tal. Quando a gente clica em quadro de oficiais odontólogos, a gente encontra esse quadro aqui. Aqui tem o nome do pessoal, né, dos militares. Eu não mostro o nome, o portal Transparência está aí, quem quiser acessar pode acessar, mas eu não mostro o nome, eu só mostro o cargo, a remuneração e tudo mais. Mas dentro aqui do site do HPM, a gente tem um quadrinho muito interessante, cara, olha só. O que está previsto de cargo para dentista da PM de Sergipe? Um coronel, um tenente-coronel, um major, 2 capitão e 2 primeiros tenentes. Qual que existe? 0 primeiro-tenente. Por isso que as 2 vagas estão liberadas. Por quê? O previsto era ter 2 primeiros-tenentes e não tem nenhum. Daí a gente começa a entender por que tem 2 vagas para oficial dentista da Polícia Militar de Sergipe. E aí, quando a gente entra lá no portal Transparência e busca pelo salário dos oficiais que estão lá, a gente viu que o inicial aqui, pelo site, né, 14.667, só que a gente já tem alguns militares lá. Olha só, por exemplo, eu encontrei um capitão que ele entrou em 2016. A remuneração atual está R$ 19.665,95. Tem um major que entrou em 2006, que já está 23 mil. Tenente-coronel que entrou em 2006 também, já está 28 mil. E tem um coronel que entrou em 99, que está 47 mil a remuneração. Só que eu olhei isso no mês de outubro de 2024. Daqui a pouco eu explico o que é esse 47, porque ele está tão maior assim, tá? Mas eu também encontrei um detalhamento disso aí, não mostro o nome, mas está no portal Transparência, tá? Sobre essa remuneração do capitão aqui, ó. A gente consegue perceber que o salário mesmo é 17.700. Aí tem um auxílio uniforme semestral, que provavelmente deve ser de 6 em 6 meses, né? Porque fala que é semestral. Esse valor aqui deve ser adicionado então, de 6 em 6 meses. Mas tem um valor de periculosidade de R$ 1.200. Ou seja, então, além daquele salário que está no edital de 14 mil e alguma coisa, tem a periculosidade também. Então, o salário aumenta um pouco. Daí desconta imposto de renda, desconta a previdência aqui, né? A fim de aposentadoria e tal. E sobram 14.310 líquido. Então a gente viu que no salário aqui desse capitão tem a periculosidade. Já para o salário desse coronel que está aqui, gente, que o salário foi muito maior, a gente percebe aqui que o salário de fato é 29 mil, que tem aquele auxílio, né, o de uniforme também, do mesmo jeito, só que tem algumas gratificações e principalmente aqui, ó, tá tendo um terço de férias, ou seja, o salário não é aquilo tudo, 47 mil bruto não, tá assim por causa de um terço de férias, tá? Então, tirando esse valor aqui, já cai para 36 mil mais ou menos, né? Que, claro, é um excelente salário e vamos considerar que quando o cara chega ali a coronel, ele já está desde 1999, que foi quando ele tomou posse, né? Então já está ali, cara, no final da carreira, já está partindo ali para uma aposentadoria. Então a aposentadoria é muito boa, a progressão de carreira é muito boa. Por que eu trago as informações extras para você sobre salário, né? Lógico que eu não mostro o nome nem nada, mas está tudo no portal Transparência. Por quê? Para poder incentivar você a estudar mais ainda, com mais vontade, cara. Porque você percebe que existe uma progressão de carreira, existe algo a mais do que o salário, o benefício, né? Um auxílio ali, fardamento, existe uma periculosidade, como mostrei aqui para vocês. Então, vale a pena você dedicar isso aí, cara, para você passar nesse concurso, porque a progressão, ela é boa. E considerando aqui esse cargo, por exemplo, do coronel, que ele entrou em 99, cara, então tá aí já há 24 anos, 25 anos, né? Já no cargo, ou seja, talvez já esteja partindo, talvez, ali para o final da carreira, para a aposentadoria. Então, a aposentadoria, se aposentar integral, é excelente, cara. Olha só, um terço de férias é 11 mil reais, cara. É muito bom, cara. Parabéns, tá? Eu fico extremamente feliz de ver salário bom na odontologia. Isso valoriza o profissional, né? Merecidamente, cara. Então, é mais para poder te incentivar a dar um pouco mais de gás desse estudo aí, para te incentivar a estudar com mais vontade. Tá? Sabendo que tem uma progressão de carreira muito boa. Bom, dito isso, bora continuar na análise edital aqui. Pontos importantes, cara, para você poder entrar nesse concurso, você precisa ter no mínimo 1,60 de altura para sexo masculino
e no mínimo 1,55 para sexo feminino. Tem que ter entre 18 e 35 anos no período de inscrição do concurso. Tem que ter também, tá, carteira de habilitação na categoria no mínimo B. Ou seja, são 3 pontos importantes, são tão importantes que eles estão aqui, ó, na página inicial do concurso, cara. Para o cara já saber de cara aqui, ó. Tem 2 vagas aqui para dentista, por exemplo, no mínimo 1,60 para masculino e feminino 55, de 18 a 35 anos no período de inscrição do concurso, e categoria B. Ou seja, é um ponto importante que eles colocaram de cara ali para o cara já saber onde que ele está entrando, o que ele precisa, um dos pré-requisitos mais importantes. Seguindo aqui, ó, como eu disse para vocês, precisa só de ter diploma devidamente registrado, né, de conclusão do curso de graduação. Não precisa de especialização, é para clínico geral, tá? E também tem que estar registrado no conselho, no CRO de Sergipe. As inscrições não começaram ainda, tá? Elas vão do dia 22/11 até o dia 20/12, então dá tempo de você se inscrever tranquilamente, tá? As inscrições vão se iniciar ainda, então já começa a se preparar desde agora. E daqui a pouco eu vou falar para vocês como que eu sugiro que vocês se preparem para esse concurso. Fica muito atento aí. Cara, agora se ajeita aí, essa parte é importante demais, não tem jeito, se ajeita aí na cadeira, porque você precisa entender essa parte aqui, olha só. Prova objetiva e dissertativa, primeira fase, que é a parte mais importante que eu falei para vocês, porque é a única parte que ela é classificatória. Aqui pro quadro de dentistas, cara, é isso tudo aqui que cai, ó. São 60 questões fechadas, mais uma prova aberta, que vale também 60 pontos. Você tem que fazer pelo menos 50% do total de pontos da prova fechada e 50% também da prova aberta. E não pode zerar nenhuma das disciplinas aqui. Olha só o que cai. São 5 questões de administração pública, 5 questões de informática básica, né? 5 questões de interpretação de texto, 8 questões de conhecimentos gerais do Estado de Sergipe, 7 questões de legislação da Polícia Militar de Sergipe e 30 questões de odontologia. Então, somando isso tudo, são 60 questões, mais uma questão aberta, que é uma discussão de um caso clínico sobre conhecimentos gerais em odontologia, ou seja, é caso clínico mesmo. Cara, primeiro, é muita questão, são 60 questões, mais uma questão aberta, cara. Segundo, o conteúdo básico ele está muito distribuído em várias disciplinas e você não pode zerar nenhuma. Então, todas elas têm grande importância. Não adianta nada, por exemplo, você não ter noção nenhuma de informática e não estudar informática e tirar 0. Você pode fechar o restante das disciplinas. Se você zerou informática, você está eliminado, cara. Então, tem uma estratégia para você estudar para isso aí. Tem uma estratégia para você até fazer prova também, que já vou te orientar sobre isso. Um outro detalhe importante que você tem que saber, que essas 60 questões são 4 alternativas. Gente, graças a Deus são 4 alternativas, porque se fossem 5 alternativas, a gente ia ficar com muito mais dificuldade, tá? Mas são 4 alternativas. E um detalhe muito importante, cara, eu adiantei aqui mais para frente, né, do edital, são 4 horas de duração, tá? São 4 horas de duração. Daqui a pouco eu falo sobre isso aqui. Então, são 60 questões fechadas, mais uma prova aberta para 4 horas de prova. Bom, e quando eu mostrar o conteúdo programático de cada item desse daqui, eu vou sugerir como é que vocês têm que se preparar para essa prova, tá? Presta muita atenção. Como eu já disse, são 4 alternativas, beleza? A prova discursiva, 5 vezes o número de vagas que vão ter a prova discursiva corrigida, ou seja, 10 candidatos no total terão a prova objetiva corrigida, né? Claro que o candidato que empatar em pontuação com o 10º colocado também terá sua prova corrigida. Essa prova aberta é no mínimo 20 linhas e no máximo 30. Cara, você fez 20 linhas, escreveu 20, 21 linhas, você tem que chegar a 30? Não. Se você respondeu tudo certinho até 20 linhas, beleza, cara, chegou nas 20, ok, você não pode fazer 19, 18, não. É no mínimo 20 linhas, tá? Respondeu tudo que você tem para responder com 20, 21, 22, fique em paz. É no mínimo 20 linhas. Bom, e agora sim, uma parte muito importante, olha só. Se ajeita na cadeira, vamos lá. A aplicação dessa prova objetiva e discursiva será dia 19 de janeiro, ok? E eu disse para vocês que são 4 horas de prova. Pessoal, olha só, cara, presta muita atenção nisso aqui, ó. 60 questões fechadas, mais uma prova aberta, para 4 horas de prova. O que isso significa? Que 4 horas de prova são 240 minutos.
Tira 30 minutos para você passar o gabarito, fazer uma oração, fazer um lanche no banheiro e tal. Sobram 210 minutos. Tira 60 minutos, que é para você fazer a prova aberta. Sobram 150 minutos. São 150 minutos, então, para 60 questões. Isso significa que são 2 minutos e 30 segundos por questão. Cara, entende o negócio. Põe o negócio na sua cabeça. É muita questão para pouco tempo de prova. É questão pra caramba para pouco tempo de prova. Você tem que entender isso, cara. Senão você vai passar aperto na hora. Vai ter gente saindo da prova que foi sem ter nenhuma estratégia de fazer prova. Vai ter gente saindo da prova dizendo que não deu tempo de fazer, por exemplo, a prova aberta, cara. Vai ter gente passando aperto. Então presta atenção, vou repetir, presta atenção. É muita questão para pouco tempo. Você precisa de uma estratégia de fazer prova. E sobre essa estratégia de fazer prova, é obrigatório que você venha aqui dentro da plataforma do AutoQuiz, vá no blog, quem é aluno da plataforma, claro, né? Vá no blog, procura aqui um post que chama Método Estudo Descomplicado, clica em Leia Mais e assista a aula 2 do módulo 7. Aula 2 do módulo 7. Isso é obrigatório. Técnica de fazer prova. Você precisa aprender uma estratégia e traçar essa estratégia. Já chegar na hora da prova, já sabendo por quais disciplinas que você vai começar, quando que você vai resolver a prova aberta, se é no início, se é no meio, se é no final. Já dica, cara, não deixa pro final, tá? Você precisa assistir essa aula tem 1 hora e pouco, deixa eu até clicar aqui só para ver o tempo de aula. 1h15. Você precisa assistir essa aula justamente para você aprender e traçar e criar a sua própria estratégia de fazer prova. Porque quando você pega aqui o edital, cara, e olha esse tanto de matéria aqui, ó, você tem que saber exatamente, cara, eu vou começar, por exemplo, né, por odonto, depois das 30 questões de odonto, eu vou para a resolução da prova aberta, depois eu vou para a legislação da PM, depois eu vou para a interpretação de texto, depois eu vou para a administração pública. Você tem que saber exatamente qual que é o caminho que você vai seguir. Você tem que chegar na hora da prova já sabendo disso e aplicar isso aí. Luiz, como que eu determino qual que eu faço primeiro? Tá lá naquela aula, você precisa assistir aquela aula, tá? Como lá eu vou te ensinar, cara, como que você determina qual disciplina você assiste primeiro. Não tem jeito. Você tem que já ter uma estratégia de fazer prova, tá? Você tem que já ter essa estratégia muito bem configurada antes da prova. E dica, cara, não deixa para o final a prova aberta. Por quê? Se você deixa para o final e vai resolver a prova aberta, ela é extremamente importante. Ela vale o mesmo ponto que essas 60 questões aqui, cara. Ela vale o mesmo ponto que a prova inteira fechada. Ou seja, você deixa para o final a parte mais importante da sua prova, que é a prova questão aberta. Você deixa para o final no momento que você está extremamente cansado, que possa ter resolvido 60 questões de conteúdos extremamente complexos, cara. Você está extremamente cansado. Aí que você vai fazer a prova aberta? De forma alguma. A prova aberta não deve ser deixada, sugestão minha, não deve ser deixado para o final, tá? Então assiste a aula e cria essa estratégia aqui. Bora voltar. Bom, vou passar aqui rapidamente sobre cada fase e aí a gente vai entrar dentro daquela parte do conteúdo programático e sugestão de como que você deve se preparar para esse concurso. Vamos lá. Pessoal, a segunda fase é o teste físico. Todo mundo que foi habilitado, né, e foi aprovado na prova discursiva vai participar ali da fase de teste físico, né? Lógico que 5 vezes o número de vaga, ou seja, 10, no mínimo 10 candidatos irão ali para a segunda fase, que é o teste físico, tá? O teste físico, gente, ele envolve aqui, ó, flexão de braço, abdominal e corrida. E cada tipo de modalidade aqui está descrito no edital como que é a posição inicial, como que é a execução. Vocês têm que ler isso aqui para vocês saberem, tá? E lógico, cara, eu sempre sugiro, quando você tem um teste físico desse nível aqui, ó, que não é fácil de cumprir, você tem que começar a treinar para teste físico desde agora, eu sempre sugiro, cara, que você pegue o educador físico e te treine para isso. Para o cara ler isso aqui, ó, e saber exatamente como que é a execução e te orientar nessa execução correta, cara. Não deixe de fazer com ajuda profissional, não, até mesmo para você não se machucar, tá? Porque o cara sabe ali exatamente como que você tem que se preparar para esse concurso. Bom, seguindo aqui a fase psicológica, tá? Vai ser convocado para essa avaliação psicológica todo mundo que foi apto no teste de avaliação física, a segunda fase, né?
Sobre a avaliação psicológica, olha só uma dica, tá? Você tem que dormir bem na noite anterior, claro, né? Pelo menos 8 horas de sono, e tem que alimentar bem no café da manhã com uma refeição leve e saudável, e evitar a ingestão de bebida alcoólica. E um detalhe importante, cara, eu acho, minha opinião, né? Quanto mais ansioso você tiver numa avaliação psicológica, eu acho que pior o seu resultado. Tem chance de influenciar o seu resultado ali, né? Bom, se a ansiedade é um medo muito grande do futuro, né, do que ainda está por vir, você tem que entender que se você sabe mais ou menos o que você vai encontrar lá na frente, ou se você sabe mais ou menos como que é uma avaliação psicológica, você fica menos ansioso. E como que a gente sabe como que é mais ou menos uma avaliação psicológica? Procura no Google, cara. Joga no Google, avaliação psicológica para teste de polícia militar, de polícia federal, de polícia rodoviária federal. No Google você vai encontrar alguma coisa. Daí você consegue visualizar, tá, um teste psicológico. É nesses moldes, é assim que funciona? Ah, não, beleza, então eu estou sabendo, eu já sei o que eu vou encontrar. Eu devo encontrar algum teste psicológico mais ou menos dessa maneira. Diante disso, cara, jogando no Google, buscando alguma informação sobre isso, nada disso aqui será surpresa. Você não vai chegar lá e encontrar de surpresa um teste muito difícil, né? Você está sabendo mais ou menos o que vai encontrar. E isso gera menos ansiedade. É só uma dica, tá? Então, a quarta fase, né, essa pesquisa da conduta social, da reputação e da idoneidade, né, todo mundo que passou lá também no teste físico vai vir aqui para essa fase, beleza? E essa fase visa o quê? Verificar se o candidato possui idoneidade moral necessária para ingressar na incorporação. Gente, todo concurso de polícia militar, todo concurso de bombeiro militar, de polícia federal, rodoviária federal, de polícia, cara, tem essa investigação social. E aí você vai ser indicado ou contraindicado, tá? E será contraindicado o candidato que tiver esse tanto de item aqui, ó. Então vocês têm que dar uma lida para vocês saberem isso aqui, tá? E eles também exigem vários documentos para poder fazer essa etapa. Bom, continuando aqui, olha que interessante, resultado final. Aí você vai ser considerado aprovado se você fez pontuação mínima exigida na primeira fase, né? Se você foi apto lá na segunda fase, na terceira fase, na quarta fase. E aí a sua nota final é igual aos pontos obtidos na primeira fase, né? O ponto obtido na primeira fase que vai determinar a sua ordem de classificação. Ou seja, a primeira fase ela é classificatória, eliminatória, é a única fase classificatória. Então, é a parte mais importante. É o momento que você tem que ir muito bem. Qual que é a fase mais importante? A primeira etapa, tá? E dentro dos critérios de desempate, olha só que interessante. A primeira parte, né? O primeiro critério de desempate é a maior nota do conhecimento específico de odonto. A segunda etapa de maior nota na prova discursiva, na prova aberta. Depois, maior nota em noção de administração pública. Depois, legislação da polícia militar. E, por último, maior nota em conhecimentos gerais do estado de Sergipe. Por que isso é importante, cara? Porque dentro da sua estratégia de fazer prova, você tem que levar isso daqui em consideração. Lembra que eu falei com vocês no início, só sugerindo, né, cara? Começa por odonto, depois você vai para a prova aberta, já pensando nisso aqui, ó. A nota de odonto ela é a mais importante de todas. Então, a nota de conhecimento específico é a mais importante de todas. Depois vem a prova aberta. Ou seja, até para você criar uma estratégia de fazer prova, você tem que levar em consideração o critério de desempate também, tá? Bom, e a quinta etapa é a inspeção de saúde, né? Esse exame médico que você vai fazer vai ser realizado, né, por uma junta médica de saúde da própria Polícia Militar, né, lá no Hospital da Polícia Militar, e tem exame odontológico também, olha que interessante. E uma parte do edital, acho que você tem que ler, essa parte sobre saúde, né? Aqui fala sobre as condições incapacitantes, né? Todas as condições que podem te deixar inapto num concurso desse. Vale a pena você dar uma olhada, tá? Dar uma lida nisso tudo daqui. E aqui também fala quais os parâmetros e os índices que você precisa atingir para ser admitido, para ter ali a sua aptidão plena para esse cargo, né? Um exemplo aqui, ó, a sua pressão tem que estar abaixo de 14/9. Olha para você ver, tá vendo? Então vale a pena você dar uma lida nisso aqui também, tá? E para finalizar a leitura desse edital, antes da gente entrar na parte de estratégia de estudar para esse concurso, né? Esse curso de formação terá de duração mínima de 600 horas, cara. E em regime semi-internato. Ou seja, você vai ter que ter uma dedicação praticamente exclusiva aqui durante esse período de formação aqui, tá? Então, além de você ser apto em todas aquelas 5 fases, esse curso de formação exige um tempo bom de dedicação a isso aí. E quando você terminar esse curso de formação, você será efetivado no cargo de primeiro tenente. Lembra daquele quadrinho de vagas que tinha vaga lá, 2 vagas para primeiro tenente? Essas vagas que serão ocupadas, tá?
Então, assim que você se formar, você será efetivado no cargo de primeiro tenente da Polícia Militar do estado de Sergipe. Bom, se ajeita na cadeira, bora falar sobre essa parte mais importante aqui, que é a estratégia de estudar. Gente, só relembrando, eu estou aqui com o anexo 2. O anexo 2 tem o conteúdo programático todo. Vamos lá, olha só. Noções de administração pública são 5 questões, todo esse conteúdo aqui. Noções básicas de informática, né? 5 questões só, cara, para todo esse conteúdo aqui. Interpretação de texto, beleza, são 5 questões, né? Conhecimentos gerais do estado de Sergipe são 8 questões, eles valorizaram bastante essa parte de conhecimentos gerais do estado de Sergipe. Legislação da PM, são todas essas legislações aqui da Polícia Militar, são 7 questões. E o conhecimento específico tem a parte ali de odonto que eu já vou mostrar para vocês. Gente, só um detalhe importante. Cara, é muito conteúdo para pouca questão. Entende o seguinte, cara, é conteúdo pra caramba para pouca questão. Tá? Então, guarda isso aí, que eu já vou entrar sobre como que eu oriento para você estudar isso aqui. Bora falar sobre a parte de odonto, porque odonto, cara, são 30 questões para todo esse conteúdo aqui de clínica geral. Pessoal, como que eu sugiro que você estude odonto? Não tem jeito, não dá tempo. Você tem que aplicar o estudo reverso. Você tem que estudar pelo método do estudo reverso, a parte de odonto, porque não dá tempo de você assistir aula de odonto. Eu sei que já teve gente lá no meu direct perguntando: Luiz, me indica um cursinho para PM de Sergipe. Cara, cursinho só se for das matérias básicas. Odonto, não dá tempo de você ficar aí todo bonitão, sentadinho na sua cadeira aí no computador assistindo aula, cara. Não dá tempo, velho. Eu sei que é difícil de você aceitar que você tem que partir direto para a resolução de questão de todo esse conteúdo aqui, que você tem que partir direto para a resolução de odonto, porque você está acostumado a vida inteira a assistir aula e fazer prova. Desde a época de escola até na graduação, você assiste aula e faz prova. Quando você forma em odonto e você decide fazer um concurso desse nível, você fala assim: ah, não, preciso de um cursinho. Cara, você não precisa de cursinho de odonto, porque não vai dar tempo. Em 2 meses e meio, você tem que resolver o máximo de questão possível que você puder, cara. Quanto mais questões você resolve, maior chance de você encontrar um conteúdo novo que você não sabe ainda antes da prova, que aí dá tempo de você estudar aquele conteúdo, cara. Não cai nessa bobeira de fazer cursinho de odonto. Não dá tempo de estudar assistindo aula. Você tem que partir direto para a resolução de questão. Conhecimento de odonto, cara, é extremamente grande o conteúdo. Tá bom, Luiz, mas por que eu tenho que partir direto para a resolução de questão de odonto? Gente, você tem que entender o seguinte, que odonto você já tem uma base de conhecimento, que você já fez a graduação. Apesar de você, às vezes, não acreditar que você tem uma base para resolver questão, cara, se eu te der 10 questões de odonto e 10 questões, por exemplo, de conhecimento geral do estado de Sergipe, as 10 questões de odonto, pelo menos umas 6 você acerta. Agora, conhecimentos gerais de Sergipe, dificilmente você vai acertar, cara, porque você não tem base de conhecimento geral do estado de Sergipe. Você não tem base para isso, né? Se eu te der ali 10 questões de informática, às vezes você não vai acertar nem 5, porque você não tem base de conhecimento de informática. Como você fez uma graduação em odonto, você já tem base de odontologia para você partir direto para a resolução de questão. Por isso que odonto, eu sugiro que você estude por questão e eu vou te mostrar como é que você faz isso. E a parte básica, já adiantando aqui, eu sugiro que você faça um cursinho preparatório dessa parte básica. Nossa, Luiz, mas eu vou ter que gastar com cursinho preparatório? Não é gastar, é investir em cursinho preparatório. Por quê? Porque se você precisa de ter base para resolver questão de informática, base a gente adquire com aula. Se você precisa assistir aula de informática, não dá para você pegar cada item desse aqui, ó, modalidades de processamento, organização e arquitetura dos computadores e ficar procurando no YouTube. Você vai ter que gastar muito tempo para você procurar isso tudo de aula. Adquire um cursinho de conhecimento básico de PM Sergipe, que você encontra assim online, porque esse conhecimento básico cai tanto para médico, quanto para médico veterinário, quanto para dentista, ou seja, muito profissional vai precisar de um cursinho desse. Então tem gente já vendendo cursinho dessas matérias básicas aqui para PM Sergipe, cara. Então adquire um cursinho desse, assiste às aulas para você ter uma base, daí você parte para a resolução de questão. Não adianta nada você partir para a resolução de questão de administração pública, você não vai conseguir nem mexer na prova, você não tem base. Base você tem de odonto, você fez a graduação. Então essa parte básica aqui, você precisa fazer um cursinho. E detalhe importante. Mesmo assim,
falta pouco tempo para a prova. Se você é bom em interpretação de texto, você não vai nem assistir aula disso aqui, cara. Você deixa isso por último, se der tempo. Você começa pegando todo o conteúdo que você tem mais dificuldade. Cara, de administração pública não tem nem noção. Não, informática até que eu tenho, você deixa para o final. Agora, conhecimento geral do Estado de Sergipe, não tem nem noção. Legislação da PM, não tem nem noção. Começa assistindo aula pelos pontos mais importantes que você tem mais dificuldade, que você menos gosta de estudar. Nossa, sempre tive dificuldade em ler legislação assim. Então comece pela legislação específica, cara. Entendeu? Porque você não pode zerar esses conteúdos, tá? Então essa parte básica, cursinho para pegar base, depois você vai lá e resolve questão que a própria instituição de cursinho que você contratou, o próprio cursinho vai te fornecer essas questões. Daí você resolve as questões depois de assistir a aula, tá? Se ajeita na cadeira que agora é a parte mais importante, gente. A banca é a Selecom. O seu estudo por resolução de questão da parte de odonto, são 2 etapas de estudo, cara. São 2 etapas do método de estudo reverso que você tem que fazer aqui para você se preparar muito bem para o odonto. Primeira etapa, primeira parte do seu estudo, você tem que resolver todas as questões da Banca Selecom, que estão lá na plataforma do Quiz. São 427 questões de odontologia, de vários concursos, de vários anos, de 2019 até 2024. Ou seja, são questões relativamente recentes, né? Só de 2024, cara, da Selecom, são 49 questões. Começa resolvendo todas as questões da banca. Começa, cara, resolvendo por ano. Pega essas 49 aqui e resolve todas. Depois você tira de 2024, filtra por 2023, pesquisa, resolve todas de 2023, são 89 questões. Ah, Luiz, eu resolvi hoje 20. Como que eu filtro somente as inéditas que eu não resolvi ainda? Você vem aqui, ó, questões não resolvidas. Você vem aqui e filtra e vão aparecer só as que você não resolveu de 2023. Detalhe muito importante. Deixa eu limpar aqui essa parte do filtro. Deixa eu colocar de novo aqui Selecom. Bora filtrar aqui, cara, quantas questões tem um gabarito comentado. São 121 questões da Selecom que tem um gabarito comentado, cara, bonitinho aqui para você saber por que é aquela alternativa. Com a fonte, tudo escrito aqui certinho. Ou seja, vai começar resolvendo questões da Banca Selecom, que é a primeira etapa do seu estudo que eu sugeri, aquelas 400 e tantas questões. Começa, cara, filtrando, às vezes por ano, às vezes por instituição, mas não deixa de filtrar, iniciar a sua resolução de questão pelas questões com gabarito comentado. Para quê? Para você poder já ir visualizando aqui quais que são as fontes que a banca gosta de cobrar, cara. Porque normalmente no gabarito comentado aqui, a gente tem no finalzinho uma fonte, a referência que está isso aqui, entendeu? Então você vai percebendo ao resolver essas questões que existe uma bibliografia que a banca gosta ali de cobrar, cara. E aí você já começa resolvendo todas essas 121 questões comentadas. A primeira etapa do seu estudo é resolver todas as questões Selecom. E comece resolvendo todas as questões comentadas para depois você buscar as questões sem o gabarito comentado e resolver todas. Beleza. Não é só resolver questão. As questões que você errar da Banca Selecom, você precisa aprender por que você errou. As questões comentadas, você vai no gabarito comentado, ficou fácil, você descobriu por que você errou, né? Você descobriu ali qual é a resposta, o motivo das alternativas estarem erradas, por que aquele gabarito ali e tal. Facilitou a vida, ok. Só que aquelas questões que não tem gabarito comentado e você errou, você precisa buscar e descobrir por que você errou. E você precisa também, muita atenção nessa dica, criar o que a gente chama de caderno de erros. Cara, pega um caderno, tipo esse meu aqui, ó, de 12 matérias, divide ali cada matéria, uma disciplina, coloca ali patologia, anestesiologia, farmacocirurgia, endodontia, e aí vamos supor que você errou uma questão, por exemplo, de anormalidades dentárias de forma. Você esqueceu a diferença entre fusão, germinação e concrescência. E aí você vai no Google ou vai no Neville e busca lá a diferença entre fusão, germinação e concrescência. Daí você pega nesse caderno, na parte ali da disciplina de patologia, e anota ali fusão, germinação e concrescência. Fusão é isso, germinação é isso, concrescência é isso. Pronto, você fez um resuminho daquele conteúdo, daquela matéria, para você poder revisar depois. E aí, toda semana, você revisa esse caderno. O que significa isso, cara? Que
Cada questão que você errar, você vai colocar um pedacinho da matéria ali dentro. Beleza. Isso você vai fazer diariamente. E todo sábado à tarde, por exemplo, você separa um tempo para você reler todo esse caderno, para você memorizar o assunto das questões que você errou, para você nunca mais errar. A partir do momento que você vai revisando esse caderninho toda semana, você vai tranquilamente, cara, você vai ficando bom naqueles assuntos e nunca mais vai errando questões de assuntos parecidos, tá? Bom, então a primeira etapa do seu estudo é resolver todas as 427 questões da Banca Selecom. Resolver as questões e estudar os assuntos das questões que você errar, criando esse caderninho de erros que eu falei para vocês. Agora que vem, cara, a segunda etapa. É só isso que eu faço, Luiz? O Donta é só estudar as 427 questões? Não, cara, não é só isso. Você precisa fazer algo a mais do que isso. Vamos lá. Olha só, a gente tem aqui todo o conteúdo programático que a banca está sugerindo que você tem que estudar para essa prova. Isso aqui é extremamente importante. A primeira etapa é resolver todas as questões de Selecom. A segunda etapa é continuar resolvendo questões de odontologia, continuar aplicando o método do estudo reverso, mas resolvendo questões baseadas no conteúdo programático do seu edital, que é a parte mais importante do seu edital. Então você tem que resolver questões baseado em todo esse conteúdo aqui. E como que você faz? Primeira coisa que você tem que fazer, cara, é pegar esse conteúdo aqui e verticalizar ele dentro de um arquivo de Word. Vou fazer isso aqui para vocês verem, ó. Você vem aqui, copia e cola isso aqui, pronto. E aí você vem aqui, cara, e vem... Deixa eu só aumentar essa fonte aqui, tá pequena aqui para eu enxergar, pronto. E aí você vem aqui, cara, numerando cada item desse aqui, ó. Ética profissional e legislação é um item, tá? Item 2, odontologia e saúde coletiva, níveis de prevenção e aplicação, principais problemas de saúde bucal na saúde pública, sistemas de trabalho, sistema de atendimento, educação em saúde bucal coletiva, situação atual do Brasil, legislação, atribuições, CD, TSB e tal. Ou seja, aqui tem uma partezinha toda aqui de saúde pública também, cara, olha que interessante. Então, item 3, trabalho cirúrgico e odontologia. Item 4, radiografia e revelação. Item 5, orientação para a saúde bucal, atendimento clínico. Ou seja, você vai numerando esses itens aqui, não vou fazer todos para não gastar tempo aqui, gente, mas você vai numerando item por item, cara, e no final das contas, você vai ter descoberto quantos itens tem, você tem que estudar, né, desse conteúdo, e quais os itens que estão ali que você tem mais dificuldade. A partir do momento que você numera isso aqui, cara, você consegue perceber os itens que você tem mais dificuldade. Por exemplo, cara, anestesiologia eu tenho muita dificuldade. Fluoroterapia e cardiologia também. Eu tenho dificuldade também, por exemplo, na parte de patologia, na parte aqui de dentística, ou seja, você consegue perceber quais os itens desse aqui que você tem mais dificuldade. Aí que vem a parte importante. Você precisa começar resolvendo questões pelos itens que você tem mais dificuldade. Vamos supor que você resolveu muita questão da Selecom, você resolveu todas, e você percebeu que eles estão cobrando muito patologia. E vamos supor que patologia, cara, é um conteúdo que você tem muita dificuldade. Você tem que começar a resolver questões baseadas no conteúdo programático do edital por patologia. Vamos supor que a anestesiologia, eu vou pegar a anestesia aqui de exemplo, você tenha muita dificuldade de anestésio e você percebeu que a Selecom tem cobrado bastante questões de anestésio. Ou seja, você vai começar a resolver questões baseadas no conteúdo programático do edital, começando pela disciplina que você tem mais dificuldade, que você menos gosta, e pela disciplina que está sendo muito cobrado nas provas lá da Selecom, que você já resolveu aquelas 400 e tantas questões, você sabe o que eles estão cobrando. E aí, anestésio, como eu disse, é um conteúdo que você tem dificuldade. E dentro de anestésio está cobrando técnicas, está cobrando anestésico, está cobrando indicação e contraindicação, acidentes e medicação. Pronto, está cobrando esses assuntos. Daí você vem aqui na plataforma do Quiz e você vai filtrar agora, não mais por banca, porque as questões da banca Selecom você já resolveu. Você vai filtrar aqui por disciplina e assunto. Lembra que tinha lá técnicas? Então você precisa resolver questões de técnica maxilar, mandibular e técnica suplementar. Lembra que estava cobrando lá também anestésicos? Então você precisa começar resolvendo questões também de anestésico. Lembra que estava cobrando lá indicações e contraindicações? Está aqui, ó, indicações, contraindicações, ou seja, dentro do seu conteúdo programático, presta muita atenção,
Dentro do seu conteúdo programático, você consegue encontrar esses assuntos que estão aqui dentro da plataforma. Porque quando você seleciona a disciplina, aparece um tanto de assunto. Só que detalhe, tem questão pra caramba de cada assunto. Não dá para você resolver 948 questões de anestesiologia do assunto anestésico, que tem indicação e contraindicação, que casa exatamente com o seu conteúdo programático. Anestésicos, indicações, contraindicações. Cara, não dá tempo de você resolver todas essas questões. Quando que você para de resolver questões? Elas vêm sempre, gente, só para vocês saberem, do ano mais recente, tá? Quando que você para de resolver questão? Quando você está acertando, vem sempre de 10 em 10. Quando você está acertando pelo menos 9 questões, cara, você pode parar, pode partir para um outro assunto, tá? Estou resolvendo questões de anestésio, por quê? Porque é um assunto que eu tenho dificuldade e eu vi que cobrou muito nas provas da Selecom. Beleza. Só que eu estou resolvendo aqui, cara, eu estou acertando a maioria das questões. De 10 em 10 que está vindo aqui, ó, eu estou acertando todas. Cara, pula, seja feliz, vá para o próximo assunto sem medo de ser feliz, tá? E um detalhe importante, aproveita que você selecionou esse assunto, busca as questões que tem o gabarito comentado primeiro, para você já ter a resposta ali, cara, ó, 390 questões, tá? Então você vai resolver aqui, às vezes, no máximo 100 questões desse assunto aqui, ó, e aí você clica no gabarito comentado para você saber a resposta, pronto. Acabou, cara. Parte para o próximo assunto. Esse assunto está estudado, tá bom? E aí vamos supor que um outro assunto aqui seja, por exemplo, a parte de dentística, preparo de cavidades, materiais de proteção do complexo dentício pulpar. Isso tudo você encontra aqui na plataforma do Quiz. Olha só. Disciplina aqui, ó. A gente tem dentística. E aí você vem aqui, ó. Vamos colocar aquele assunto de preparo cavitário aqui, ó. Princípios gerais do preparo cavitário. Tá aqui, ó. Você pesquisa, vem aqui 345 questões, busca por questões com gabarito comentado e inicia por elas. 16 questões. Beleza. Não, Luiz, eu não quero esse assunto. Eu quero o segundo assunto que eu vi lá, que é a parte de proteção. Ó, materiais de proteção pulpar e proteção do complexo dentício pulpar, materiais de proteção e tudo mais. Você filtra aqui, cara, ó, 15 questões com gabarito comentado, tá? Porque sem estar com gabarito comentado, é muito mais questão. Você começa com as questões que estão com gabarito comentado. E aí, ó, 267 questões. Tem que resolver todas? Não. Estou acertando bastante questão, estou acertando acima de 90% aqui, ó. De cada 10 eu acerto 9, já parte para o próximo assunto. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você vai pegar todo esse conteúdo programático do edital na segunda etapa do seu estudo, porque a primeira etapa foi resolver todas as questões da Selecom e estudar essas questões, né? Resolver mais de uma vez, ficar craque na banca Selecom. E a segunda etapa é resolver questões baseadas no conteúdo programático do edital, conforme eu orientei aqui. Você vai resolver questões desse conteúdo programático começando pelos conteúdos que você tem mais dificuldade, que você menos gosta, e pelos conteúdos que você percebeu que foi muito cobrado pela banca Selecom, beleza? Ok. O que eu quero dizer com isso, gente? Olha só, não vai dar tempo de você resolver questões baseado em todos os assuntos que estão aqui. Não dá tempo, porque a prova está chegando. Não tem problema, cara. Vamos supor que a parte de ética profissional você seja excelente. Vamos supor que a parte de cariologia, cara, a sua monografia de faculdade foi sobre cariologia. Então é um assunto que você domina. Esse assunto, cara, que você domina, que você é muito bom, você já resolveu as questões lá da Selecom de cardiologia. Você tá craque na banca, beleza. Aqui, cara, você deixa por último, se der tempo. Porque se cai uma questão de cardiologia e você é muito bom em cardiologia, não faz sentido nenhum você ficar resolvendo questão aqui. Porque se cai uma questão de cardiologia e você é muito bom em cardiologia, chance grande de você acertar. Agora, se cai uma questão de flúor, se cai uma questão de patologia, de dentística que você não é bom, e você viu que a banca Selecom cobrou demais, você precisa estudar, porque se cair uma questão dessa, chance grande de você errar, cara. Então você tem que começar resolvendo questões desse conteúdo programático aqui, ó. Você tem que começar a resolver questões casando conteúdo programático com um filtro de questões conforme eu orientei, pelas disciplinas que você tem mais dificuldade, que você menos gosta e que você viu que é muito cobrado pela banca Selecom. E como você já sabe que a partir de agora não vai dar tempo de você resolver questões de todo esse conteúdo programático, fica em paz.
resolva questões dos conteúdos mais importantes. São os conteúdos que você tem dificuldade, que você menos gosta e que está sendo mais cobrado pela Banca Selecom, tá? Fique em paz, fica tranquilo, porque você está resolvendo questões baseado no conteúdo programático digital dos assuntos mais importantes, tá? Então, a parte de odonto, resumindo, são 2 etapas. Primeira, resolver todas as questões da Banca Selecom. E segundo, resolver questões casando conteúdo programático com o filtro de questões que tem lá na plataforma. Você encontra cada item desse conteúdo programático dentro do filtro de questões da plataforma do AutoQuiz, tá? E detalhe importante, por que tem que ser assim o seu estudo? Por que esse estudo tem que ser bem completo? Estudando, resolvendo questões da Selecom, resolvendo questões baseado no conteúdo programático do edital. Por quê? Se a banca resolver cobrar uma prova, conforme ela tem sempre o costume de cobrar, ou seja, questões muito parecidas conforme ela tem cobrado nas últimas provas da Selecom, ela está cobrando o padrão que ela gosta de cobrar, você estará bem preparado porque você resolveu mais de 400 questões da Banca Selecom. Agora, se ela resolver inovar e cobrar uma prova mais difícil e totalmente diferente do que ela tem costume de cobrar, você vai estar também muito bem preparado porque você resolveu questões baseadas no conteúdo programático do edital, que é a parte mais importante e que, se ela resolver inovar, ela só pode inovar baseado nesse conteúdo programático do edital. Então, você está dentro daquelas 30 questões de odonto, abraçando os 2 mundos ideais de estudo da parte de odonto, resolvendo questões da Banca Selecom e resolvendo questões baseadas no conteúdo programático do edital. Pronto, cara, o seu estudo de odonto está feito. É só isso. Bora tomar uma água aqui. Aqui, ó. Todo concursado é um concurseiro que não desistiu. Então, bora pra cima desse concurso, galera. Gente, é isso. É assim que você estuda a parte de odonto, tá? Bom, e para finalizar, agora uma parte extremamente importante. Você agita na cadeira. Bora falar sobre a questão discursiva, sobre a questão aberta, cara. Vou te dar algumas dicas aqui, ó. Primeira dica é a seguinte. Você precisa chegar aqui na plataforma do AutoQuiz, clicar em questões abertas e filtrar por questões abertas para poder descobrir aqui que tem 98 questões abertas, cara. Ou seja, dentro da plataforma do AutoQuiz existem 98 questões abertas. Infelizmente, não tem nenhuma da Banca Selecom, são de outras bancas, mas vale a pena você correr o olho nessas questões. Olhar sem compromisso, de leve, sem sofrer. Não é para você ficar resolvendo essa questão aberta aqui, não. É para você dar uma olhada de leve, principalmente naquelas questões abertas que tem mais ou menos o mesmo tamanho da sua questão, de 10, de 20 a 30 linhas, tá? Então tem uma questão aberta, que é um caso clínico de 20 a 30 linhas, cara, dá uma olhada. E costuma, olha que interessante, a maioria das questões aqui, elas têm um espelho, ou seja, elas têm o formato de resposta que era para ser respondido, né? A gente chama isso de espelho, né? Então aqui, ó, aqui uma questão sobre cariologia, né? Então aqui a resposta está aqui embaixo, tal. Você pode filtrar aqui também por ano, pegar as mais recentes, 2024, começar por elas, né? 23. Aí você vem aqui e filtra, aqui, ó, 24, 23 são 9 questões, né? E aí você percebe o quê? Cada banca cobra uma questão aberta de um jeito, né? Então aqui um caso clínico maior, perguntando aqui sobre alguns pontos, alguns tópicos. E aí, essa daqui em específico tem um espelho. Algumas não tem um espelho não, tá? Aqui o espelho é justamente o que a sua resposta teria que ter. Então, você pega e vai dando uma olhada. E aí você percebe alguns assuntos que as bancas gostam de cobrar. E se esse assunto estiver dentro do seu conteúdo programático aqui, cara, pode ter certeza que vale a pena você dedicar. Por exemplo, tem muita questão aberta que eu já percebi cobrando sobre a classificação nova da doença periodontal. Eu não lembro de ter lido aqui a parte de periodontia, mas se tem uma parte aqui de periodontia, vale a pena você dedicar um tempinho a ler essa classificação nova. E agora, 2 dicas extremamente importantes. Jovem, é o seguinte, se a banca cobrar, cara, uma questão que ela traz perguntas em tópicos, igual aqui, ó, pergunta 1, apresente o diagnóstico, né, tal. Pergunta 2, indica a classificação de AS. Pergunta 3, você responde por tópico, de maneira bem objetiva, sem ficar enchendo linguiça, cara. A galera vai corrigir muita prova, vai corrigir muita questão aberta. A banca não gosta que o cara fique enchendo linguiça, vai direto ao ponto. Se perguntou na pergunta aqui o diagnóstico, pronto, diagnóstico tal, acabou, já parte pro 2.
Entendeu? Então, seja objetivo nas suas respostas. Agora, se a banca está cobrando uma questão, aqui são 15 linhas, né? Não se parece com a sua no mínimo 20, mas está cobrando uma questão para você responder direto, sem tópico, você vem, cara, e responde direto, faz o texto completo ali, tudo, texto grandão, tudo certinho, né? Eu já vi questão de 30 linhas perguntando o tratamento da gengivite ulcerativa necrosante. O cara trouxe o caso clínico, já trouxe o diagnóstico e já perguntou só o tratamento. E aí você tinha que descrever o tratamento inteiro ali. Não era por tópico, não. Mas eu já vi questões pedindo por tópico, justamente, uma questão do Ministério Público da União, de 2010, trouxe ali um siso incluso perguntando o diagnóstico, o momento que você remove, perguntando a técnica cirúrgica, perguntando a vários itens ali. E você ia respondendo por tópico, tá? Então, a primeira dica é, perguntou por tópico, responde por tópico. Perguntou um texto direto, pedindo para você fazer um texto direto, responde o texto direto ali. E a segunda dica, tão importante quanto, ao longo do seu estudo, por meio de questões, você vai se deparar com o gabarito comentado, você vai se deparar com a necessidade de ir para alguns livros e buscar ali o conteúdo. Algum momento você vai deparar com uma matéria teórica para você poder aprender. Nesse momento, você tem que perceber e enxergar algumas prováveis questões. Por exemplo, vamos supor que você errou uma questão ali, cara, de pulpite reversível e irreversível. Ou diagnóstico ali de endodontia, né? E aí na hora você tem que perceber o que? Pô, cara, olha só, isso daqui poderia ser uma questão aberta. Diferença entre pulpite reversível e irreversível. Ou então, dar um caso clínico e perguntar o diagnóstico, e pelo caso clínico você percebe que é uma pulpite reversível. Depois o cara vai lá e pergunta, depois a banca vai lá e pergunta qual que é o tratamento. Entendeu? Então você tem que, ao longo do seu estudo, por meio de questões, quando você encontrar ali, principalmente quando você estiver resolvendo questões da banca Selecom, você tem que tentar enxergar prováveis questões clínicas abertas, tá? Fica com esse olho muito atento de tentar enxergar prováveis questões, porque isso é extremamente importante. Você pode pegar até o seu caderno, aproveitar e anotar nele algumas prováveis questões. Você percebe ali que nas questões, por exemplo, da banca Selecom, você percebe ali, cara, quando você vai resolvendo ali as questões da banca Selecom, você começa a perceber, cara, que ela está cobrando muitas questões de determinado assunto. Cara, fica de olho, quem sabe ela não vai cobrar uma questão aberta disso aí. E aí tenta enxergar e criar uma provável questão aberta. Por exemplo, uma questão aberta sobre gestante, sobre tratamento, né, de paciente grávida. Ou então uma questão, cara, sobre IRT. Ou então, cara, aqui, ó, um caso de periodontia, um caso clínico de periodontia. Uma questão de pério. Então começa, essas questões, principalmente caso clínico, cara, começa a enxergar prováveis questões abertas, tá? Bom, então, dica para a questão discursiva. Seja objetivo, perguntou por tópico, responde por tópico, perguntou texto. Pediu para você fazer um texto, então faz um texto grande ali e tal, segue o que eles estão pedindo no enunciado. E segundo, tenta enxergar prováveis questões, tá? E claro, corre e dá uma olhada nessas questões abertas, sem compromisso, de boa, tranquilo, porque muito provavelmente não vão cobrar questões idênticas a isso aqui, porque não tem nem questão da banca Selecom. É muito mais importante você tentar enxergar questões abertas, enxergando as questões da banca Selecom, são as questões da própria banca, tá? É muito mais importante você tentar criar e enxergar suas próprias questões abertas ali quando você estiver resolvendo questões da banca Selecom. E é isso, cara. Não tem segredo, tá? Eu sugiro o estudo de odonto nessas duas etapas que eu falei. Eu sugiro você criar uma estratégia de fazer prova. E eu sugiro fazer um cursinho da parte básica. E odonto é método do estudo reverso. É isso. Tá aí a análise digital, uma orientação para como você deve estudar para essa prova. E detalhe, cara, aplica isso certinho que dá tempo de você estudar e ser aprovado nessa prova, tá? Não dá tempo de você sentar e ficar assistindo uma aula de odonto. Odonto não. Você já assistiu todas as aulas que você precisava lá na graduação. Agora é partir direto para a resolução de questão, para o método do estudo reverso, tá? Pessoal, é isso que eu tinha que falar para vocês. Bons estudos. Curte e compartilha esse vídeo. Deixa aí nos comentários se você gostou, se fez sentido para você isso tudo que eu falei. E Papai do Céu abençoe todo mundo. Um abraço, bons estudos. Tchau!